Eu não quero deixar passar a oportunidade de conversar com a Darlene, que é a nossa psicóloga, a nossa psicanalista. É, Sim, ok, às vezes eu posso errar na nomenclatura aqui, você me corrige, hein? ok. Ok. Sobre o filme que ganhou como melhor filme estrangeiro, não é isso? A Sim, Grande Beleza. sim. Eu vi esse filme, adorei, está no Shopping Jardins, não sei se está ainda, mas achei maravilhoso, mas impactante, triste, traz a gente para uma realidade. Ele contempla exatamente, perfeitamente tudo isso que a gente está falando e mais alguma coisa. Né? É E ele, verdade. E para você que pegou o programa agora, nós estamos falando aqui sobre o exagero da beleza, a busca excessiva enfim, pelos padrões estéticos colocados para a gente, não é verdade? O que você teria a comentar sobre esse filme, sobre aquelas cenas tão impactantes que a gente teria viu ali? muitas questões, né? Mas para aproximar do que a Aham. gente está trabalhando aqui e do que você acabou de falar, o Jeff Gambardella, Que é a protagonista, que é né? o protagonista, o escritor que escreve um livro e abre mão do seu desejo de escrita justamente em nome de um ideal, que é justamente a grande beleza. Ele fica em busca desse ideal, diante do qual ele se vê sempre em dívida, sempre endividado, mas ao mesmo tempo ele se entrega Ao ao mundanismo, mundo ao mundanismo mesmo, né? e ao mundo pós-moderno, né, digamos ele assim. fica embevecido com o luxo, com a sociedade, enfim, com as intrigas da corte, aquela coisa toda, não é isso? Exatamente. E onde tudo isso está presente, né? A busca essa servidão voluntária, digamos assim, em relação aos ditames da ciência e do mercado. Tanto que aparece, né, essa figura, uma clínica estilizada, onde um médico, né, que trata das pessoas é ao mesmo tempo um guru, é ao mesmo tempo o cientista, o professor, né? É aquele que ao mesmo tempo fala e aplica, né, os preenchimentos, o botox, enfim. E aquela fila enorme aguardando para ser atendido, quase como se fosse um santo, né? E que tem todas as respostas, o suposto saber, né, dessa fonte da beleza, da juventude, mas ao mesmo tempo ele fica sempre com um pé, ele tem sempre uma posição crítica, porque quando o filme começa, ele já entra numa certa crise, né, a partir de uma festa, do seu aniversário, ele já entra numa certa crise, insatisfeito, absolutamente insatisfeito, né, com essa busca que não conduz a lugar nenhum, tanto que ele diz, eu gosto desses trens, mas ele fala ironicamente, porque eles não levam a lugar algum, né? E num dado momento ele abre mão desse ideal, porque só assim ele perde a inibição e consegue, então, se propor a continuar escrevendo. Ok, mas se ele não tivesse esse despertar, esse senso crítico, como muitos de nós, não é? A Talvez maioria fica a numa grande alienação. maioria fica uma alienação e disso podem vir doenças. Exatamente. A Depressão. questão é que digamos assim, essas, entre aspas, patologias, que eu não estou falando aqui patologia no sentido médico do termo, eu estou dizendo os estados onde o sujeito fica adoecido por não conseguir se sustentar no mundo, na sua existência, dar um sentido à sua vida a partir do seu desejo, porque isso é fundamental para o ser humano. Então ele vai buscar próteses, ele vai buscar recursos. E esses recursos são esses que a gente está falando aqui, dos quais a gente está... eles estão sempre muito além, o sujeito se vê sempre muito aquém. Ele nunca vai encontrar esse contorno ideal do corpo, essa imagem, né, perfeita de si, porque aquilo que ele busca está sempre em outra parte. Está sempre em outra parte. Portanto, daí as repetições. Não, essa não bastou, tem que ter outra. Não, essa também não, porque ele nunca vai Alcançar encontrar, né, com o corpo, com o real do corpo, essa perfeição. Ele vai ter, jamais, ela é impossível, não é porque ela é impossível, né? Então o sujeito ele vai se ver sempre aquém, né, dos ideais propostos pela sociedade. De alguma maneira a gente precisa, para viver um pouco melhor, fazer o luto dessa imagem perfeita. É isso que o protagonista do filme consegue fazer, né? Ele consegue fazer o luto, né, dessa busca, né, da beleza, enfim, dessa grande beleza. Agora, ele é um homem de 63 anos no filme. 65, 63, acho. 63, alguma coisa assim, não é? Ou seja, já é um homem maduro. E como a gente pode exigir ou pedir que as pessoas tão mais novas que eles possam fazer esse luto ou possam chegar a esse momento, se é a própria maturidade que leva a ele? Refletindo, porque um jovem ele pode ser muito maduro. Se ele não recusa, né, pensar sobre si mesmo, se ele não recusa
A leitura é importante, importantíssima, e a gente esqueceu isso. Né? A humanidade tem esquecido isso. A gente está na sociedade muito bem dita por um filósofo que não me vem o nome agora, próximo a maio de 68, um dos pensadores de maio de 68, a cultura do espetáculo, o mundo do espetáculo, do divertimento. Em relação ao que a gente tem que se divertir e esquecer? Né? Justamente daquilo que a gente deveria enfrentar, daquilo que a gente deveria interrogar, a partir do que a gente deveria criar, inventar a vida, inventar o mundo, que é a nossa condição mortal. Tem um livro do Asimov, né, O Homem Bicentenário, uma novela, né, onde justamente um tribunal recusa a humanidade ao robô justamente porque ele não era mortal. Então, o fato da gente ser mortal, o fato da gente reconhecer isso, é o que faz a gente criar. Né? Quanto mais a gente recusa, né, os artifícios que a gente utiliza para recusar isso, mais a gente se aproxima justamente dessa morte, e a gente vai experimentar isso em vida, porque é a morte subjetiva, né? Isso seria a nossa morte subjetiva. Que loucura, né? E que maravilha também poder refletir sobre tudo isso. Eu fico pensando, sabe, Darlene, que eu gosto muito de ler, eu sou um defensor árduo da leitura. Eu fico pensando que Quem gosta de ler nunca está sozinho, por exemplo. Quem lê nunca está sozinho, quem tem um livro... Ou pode ficar sozinho de uma outra forma. De uma outra forma, não é verdade? Eu fico pensando que os iluministas, né? Voltaire, Diderot, tanta gente maravilhosa, que deixaram uma história tão bacana já naquela época, não estão sendo revisitados, não estão sendo lidos, não estão sendo conflitados com o que é hoje, que é de hoje, não é isso? Com muita dificuldade. Os jovens não conhecem, ninguém está lendo, ninguém está mostrando para eles que existe uma vida muito melhor. O sentido da história... Quando se olha para dentro. Exatamente. O sentido da história tem desaparecido. Né? Ficou fora de moda pensar no passado. Você tem que pensar no presente e no futuro. E o filme fala isso, né? Que você tem que voltar para suas raízes, não é? Exatamente, bem lembrado. Né? As raízes são importantes, né? Esses elementos, para a gente entender, para a gente construir um futuro, precisa de lançar luz sobre o passado, enfim, essa reflexão, né? E sobre a própria experiência, refletir sobre a própria experiência. Isso é fundamental. Que coisa boa. Tem que trazer a Darlene aqui mais vezes. É tão bom conversar com gente inteligente, não é verdade? Quando eu falo gente, todos nós temos um grau de inteligência, um grau de, enfim, diferente uns dos outros. Podemos ser inteligentes em coisas que o outro não é. Não estou dizendo aqui que um é mais do que o outro, não. Estou dizendo só que é bom conversar com pessoas que refletem sobre a vida, que estão dispostas a estudar sobre esse tema e a compartilharem com a gente os seus conhecimentos, seus ensinamentos. Por isso que você vai voltar aqui mais vezes, não é? Obrigada, Wesley. É muito bom conversar com você. Você é um psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise e pode ser encontrada onde? O seu trabalho pode ser visto onde? Facebook ou e-mail? Eu tenho Facebook, costumo discutir e trazer sempre coisas da psicanálise, das disciplinas que eu leciono, alguma coisa ou outra do cotidiano, mas que possa fazer a gente pensar, refletir, poesia, onde encontrar por você, exemplo. Darlene? No Facebook é uma boa, quem quiser. No Facebook, então, Darlene Tronquoy, está no Facebook. Exatamente, é só colocar lá, alguém que quiser falar comigo, porque tem aquele encaixe, aí a gente pode... Tá bom, sobre o nome dela escreve da seguinte maneira, Tronquoy. Tronquoy. Eu tenho consultório, né? O consultório dela fica onde? Na Reta da Penha, em frente ao Boulevard. Em frente ao Boulevard? Então a gente acha a Darlene lá. E estamos com a revista nova em mãos, que é a revista, sim, olha só, tem 4 páginas minhas aqui, lindíssimas, falando sobre viagens, etc e tal, e o Carnaval de Vitória aqui. Então, se você curte a revista, sim, por favor, a nova já está nas bancas. Ok, beijão e até a próxima. Nosso encontro é diário aqui no Sala News, que é a sua casa, a nossa casa, e aqui a gente fala de tudo. Do que a gente não falar, você pode vir, que a gente continua, tá bom? O negócio é não deixar a comunicação cair, nunca, em momento algum. Porque, já dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica, você sabe o resto. Beijo e até a próxima.